Eu tenho certeza que quando se fala em Todo Mundo Odeia o Chris, vem vários episódios marcantes na sua cabeça, como aquele onde a Rochelle participa de um desfile de chapéus na igreja, ou até mesmo quando a Tona simplesmente se recusa a comer linguiça. Mas tem um episódio específico que é esquecido pela maioria dos fãs, e eu estou falando do Todo Mundo Odeia Kwanzaa, um episódio que se passa durante a época de Natal, mas que não fala sobre Natal. Mas como funciona isso? É sobre isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, porque eu vou falar do episódio esquecido de Todo Mundo Odeia o Chris. O episódio começa com o narrador falando que ele gosta da época de final de ano, pois ele podia passar 2 semanas em casa sem fazer nada. Só que para o azar dele, a senhorita Morello resolve passar um dever de casa, onde os alunos tinham que ajudar alguém necessitado. E detalhe, ela ainda tem coragem de dizer que é um presente de Natal. Este ano, meu presente de Natal para vocês é um trabalho escolar. Que presentaço, né? Imagina se não fosse. Então ela pergunta pro Chris o que é que ele pretende fazer. E ele diz que pretende ajudar na distribuição de sopas, só que ele não sabe se tem isso no seu bairro. Então ela diz que tem sim e pede para ele levar um anel para um cara chamado Robert, que é justamente o cara que organiza esses sopões. Ela diz que o Robert deixou cair pelos corredores da escola, mas é meio suspeita essa história aí. Então o Chris vai, dá o anel pro cara e se oferece para ser um dos voluntários. Só que o cara diz que já tem voluntário demais, porque nessa época de final de ano todo mundo quer se voluntariar. E quando o Chris tá indo embora, ele encontra o Golpe Baixo. Então ele resolve perguntar pro Golpe Baixo o que ele quer de presente do Papai Noel. E após ele dizer umas coisas que claramente o Chris não poderia ajudar, 300 exemplares da revista Jet, um capacete de futebol de ouro e um ionizador e purificador de ar. Essa última coisa ainda não tinha sido inventada. Ele diz que ele tem vontade de entregar um presente para sua mãe. E essa é a oportunidade perfeita pro Chris cumprir o seu dever de casa. Eu passei algum dever ontem? Então ele resolve ajudá-lo. E logo após essa clássica abertura que sempre me traz nostalgia, mostra que a época de Natal era a época preferida da Rochelle, mas não do Julius, já que era o período onde ele mais gastava. E como todo mundo sabe, a última coisa que ele gosta de fazer é gastar. E pra piorar, em conversa com o Manny, né, que é o barbeiro, pra você que não se lembra, ele diz que esse ano ele não recebeu o bônus de Natal, então ele ia passar ainda mais apertado. Em relação ao dinheiro, não temos dinheiro. Então ele avista um cara propagando o Kwanzaa. E ele vai lá, encosta para escutar o que o cara tá falando e gosta do que ele escuta porque um dos princípios é não ser consumista, o que já chamou muita atenção do Julius. E após isso entra uma cena do cara explicando o que é o Kwanzaa, falando que é uma comemoração que tem como foco celebrar a cultura africana, que é muito focado em coisas que vêm da terra e essas coisas. E também diz que o criador dessa celebração foi preso. Depois, uma das más ideias dele o levaram para a cadeia por 4 anos por agressão criminosa e cárcere privado. Então, antes que eu pese o clima aqui, vamos para a próxima cena. Que é mostrando o Julius tentando convencer os outros membros da família a trocar o Natal por o Kwanzaa. E explicando que os presentes dessa comemoração devem vir da terra e essas coisas. E nesse momento é uma fala muito engraçada do narrador. O que vem da terra em Bed-Stuy é bituca de cigarro e pacotinho de droga. Então a Rochelle confronta o Julius, perguntando pra ele se ele tá comemorando o Kwanzaa porque é barato. O que ele nega e diz que é pros filhos não acharem que o Natal é só consumir, comprar essas coisas. É mentira, é mão de vaca. Após isso, o Chris vai até a casa do Golpe Baixo, ou posso dizer que ele foi até a caixa do Golpe Baixo. E quando ele entra lá, ele se surpreende porque tem uma TV a cabo. E o Golpe Baixo até mesmo fala que ele adora o Inside NFL, que é um programa que vai ao ar durante toda a temporada do NFL, né, que é a competição de futebol americano. É tipo um mesa redonda, um Sport Center, onde eles falam sobre os jogos, os resultados, essas coisas. E ele também diz que adora o Nick Boniconti, que foi um jogador de futebol americano e depois ele virou comentarista desse programa, onde ele comandou de 1980 até 2001, quando ele se aposentou. Então, depois de descobrir que o Golpe Baixo tinha uma televisão, o Chris sugere que o presente para a mãe dele seja uma caixa de chocolate. Então, o carinha que mora logo ali tem outra descoberta, que é que você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o like e nem se inscreveu no canal. Então, se inscreve aí, deixa o like, se aparecer o hype para você, você hype aí, que para algumas pessoas não aparece, mas se aparecer, você hype aí. Outra coisa, se você quiser e puder, você pode virar membro aí. Tem 2 planos, né? Os vídeos costumam sair antes para os membros e num futuro
futuro próximo minha ideia é ter vídeos exclusivos para membros. E aproveitar para agradecer o @SemIdeia1965 que virou membro aí do canal. Então, voltando pro vídeo, a descoberta do Chris é que o golpe baixo não é pobre. Pelo contrário, ele tinha muito dinheiro. O cara simplesmente saca um envelope que tá cheio de dinheiro dentro. Agora, uma coisa curiosa dessa cena que poucas pessoas perceberam é que a janela que fica ali do lado do golpe baixo fica abrindo e fechando dependendo do ângulo onde a câmera tá. Você que nunca reparou, agora você vai reparar. Indo agora pra casa dos Rocks, quando a Tônia tá chegando na sua casa, ela encontra sua amiga Mônica, que dá um presente pra ela. Então a Tônia pede dinheiro pro Julius para também comprar um presente pra sua amiga. Só que ele responde que isso não tá de acordo com os princípios de Kwanzaa. Como eu disse, mão de vaca. Então ele manda ela dar um milho pra menina. Então a Tônia resolve que ela vai arrumar o presente de outra forma, que foi simplesmente roubando um toca-fita da loja do Doc. Ladrão! Ladrãozinho! Ela se aproveitou enquanto ele foi pro fundo da loja pra roubar o negócio. Mas depois nós falamos do que deu isso. Voltando agora lá pro Chris, ele ajuda, né, o golpe baixo a comprar um presente pra sua mãe, que além de chocolate ele compra um Rolex, ou seja, só pra você ter uma ideia de quanto dinheiro tinha ali dentro daquele envelope. E quando o Chris acha que o trabalho, né, já tá concluído, que ele já ganhou sua nota, o golpe baixo pede pra ele ir junto pra fazer a entrega do presente. Então ele acaba aceitando, só que só tem um pequeno problema. O golpe baixo não sabe onde a mãe dele mora. Pode ir comigo amanhã para entregar os presentes na casa dela? Claro, onde ela mora? Eu não sei. Aí você me quebra, eu, né? Então o Chris pede ajuda pro Greg, que foi na casa dele levar um presente, para que eles dois tentem de alguma forma descobrir onde mora a mãe do golpe baixo. Então eles têm a ideia de pegar alguns objetos e mostrar pro golpe baixo para ver se ele consegue se lembrar de alguma coisa, para dar uma pista de mais ou menos onde a mãe dele mora. E isso funciona porque o Chris mostra um objeto pro golpe baixo que ele diz ser uma agenda de endereços. E quando o Chris aperta o botão, o negócio abre e tá lá bem grande escrito mãe. Então nós descobrimos o endereço da mãe do golpe baixo, que se chama Caitlin Devereaux, ou seja, o nome chique, e além disso ela mora numa área nobre de Manhattan, ou seja, mais uma prova que a família do golpe baixo tem dinheiro pra caramba. Então o Chris leva o golpe baixo, né, pra comprar roupas novas, cortar o cabelo, e nesse momento que eles estão dando um banho de loja no golpe baixo, o narrador fala que arrumar ele foi mais difícil que arrumar Nova Orleans depois do Katrina. Limpar o golpe baixo era mais difícil do que limpar Nova Orleans depois do Katrina. E quem não sabe, Katrina foi um furacão que aconteceu em 2006 em Nova Orleans, né, como ele mesmo disse, e que praticamente destruiu toda a cidade, tá ligado? Ou seja, o Chris Rock aqui deixa o Léo Lins no chinelo. Depois de ter dado um jeito no golpe baixo, eles finalmente chegam na casa da dona Devereaux. Ó, que bonito Devereaux. E simplesmente lá aparece uma casa de filme, o que deixa o Chris de boca aberta. E quando o golpe baixo dá a caixa de chocolate pra mãe dele, ela simplesmente fica muito feliz, ao contrário de quando ela ganha o Rolex, o que causa um estranhamento no Chris, que pergunta pra ela por que ela ficou mais feliz com o chocolate. Então ela diz que ela tem 8 Rolex, mas que não comia chocolates em formato de tartaruga há anos. Ou seja, só pra provar que ela é mais rica do que nós estamos pensando. Então você me pergunta aí, se ela é rica, por que o golpe baixo mora na rua, numa caixa de papelão? O que é respondido aqui? Segundo a mãe dele, o golpe baixo era um cara normal, né? Inteligente, sabia de matemática, essas coisas. Trabalhava normal como controlador de tráfego aéreo, até ser demitido pelo presidente Ronald Reagan e caiu numa espiral de paranoia e esquizofrenia. E sabe o que é mais curioso? Esse negócio de demissão de controladores de tráfego aéreo realmente aconteceu. O presidente Ronald Reagan realmente demitiu 11 mil controladores aéreos, após eles fazerem uma greve que exigia aumento de salário. E você lembra que a Tônia tinha roubado o toca-fitas para dar de presente para sua amiga? Então, a mãe da amiga foi lá devolver, já que o presente era muito caro. O que fez a Rochelle, que foi a pessoa que atendeu a mãe da amiga, descobrir que a sua filha estava roubando. E aí você me pergunta, nossa, ela deve ter sofrido uma punição que nem o Chris sofre na maioria dos episódios, né? Só que não, simplesmente a única punição foi fazer a menina ir lá devolver o negócio e contar pro Doc o que ela fez. E aí o Chris sendo colocado pra fora de casa porque se recusou a lavar a louça. Mas por causa desse roubo, a Rochelle decide que esse vai ser o único ano onde eles vão comemorar o Kwanzaa. Então, nesse momento, né, que ela tá falando isso pro Julius, ele finalmente assume que o motivo dele comemorar o Kwanzaa ao invés do Natal é porque ele não recebeu bônus. Então, no dia seguinte, mesmo que o Natal já tenha passado, eles resolvem comemorar a data. Mas antes disso, quando o Chris e o golpe baixo estão voltando de metrô pra Bed-Stuy, o golpe baixo, que ganhou uma maleta de dinheiro da sua mãe, resolve dar pro Chris um cartão de Natal esse que ele dá pro Jerome, sem saber o que tem dentro. Então, no dia
seguinte, quando ele vai sair de casa, ele encontra o Jerome, que agradece pelos $200, ou seja, naquele envelope tinha $200. Mas como o Jerome é gente boa, ele deu $1 pro carinha que mora logo ali. Sim, $1. Brutal, acabou o Troveta. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta se você gosta desse formato onde eu pego um episódio específico e analiso ele, essas coisas. Mas é isso, deixa o like, se inscreva no canal e falou!